Paz, irmãos. Com muita alegria recebi o convite da parte da juventude da nossa igreja de estar trazendo uma pequena reflexão sobre a vinda do Senhor, sobre o retorno do Rei. E eu confesso para os irmãos que Apocalipse, como muitos bem sabem, é um livro que envolve muito mistério, sabe? Envolve uma dificuldade de interpretação muito grande, porque no livro de Apocalipse, o livro onde teremos como texto base dessa noite, ele é um livro muito simbólico, um livro onde tem muitos elementos que a gente não está acostumado, como dragão, sabe? Como coisas desse tipo, como serpentes, como essas coisas todas que a gente vê lá em Apocalipse. Só que, antes de adentrarmos na mensagem, na palavra, eu queria até pedir um pouco de compreensão dos irmãos, caso vocês tenham dificuldade de assimilar alguns detalhes. Porque é muito difícil a gente entender uma história olhando para o final dela. E talvez muitos aqui ainda não conheçam a história. Eu vejo muito visitante, a igreja está muito linda. E espero que permaneça assim, em nome de Jesus. E o livro, por envolver muitas escolas de interpretação, por ter toda essa simbologia, é algo que se tornou um pouco complicado de ser falado dentro das igrejas. Porque cada um levanta uma bandeira, um posicionamento sobre milênio, sobre pré-milenista, milenista, não é isso, pastor? Então isso os detalhes acabam apagando o objetivo principal do livro. Por que isso? Porque o livro de Apocalipse, ele traz duas verdades para a gente, duas grandes verdades, que é o triunfo de Cristo e a derrota de Satanás. Apocalipse é isso. Não tem que ter medo. Às vezes as pessoas ficam, Apocalipse é o fim, algo apocalíptico. Fico arrepiado. Mas, irmãos, é o triunfo de Cristo e a derrota da serpente. Então, Satanás, ele teve grande esforço, grande empenho em esconder essa revelação da gente. Porque, eu vou ser sincero com vocês, quem gostaria que houvesse assim, um livro seu com seu nome, assim, não com seu nome, mas um livro que fala de você e que contasse a sua derrota, para todo mundo ler, que você é envergonhado? Você ia gostar desse livro? Não. Então você ia querer fazer o quê? Com que esse livro fosse pouco falado, pouco tratado. Vamos confundir, vamos gerar obstáculos, vamos gerar coisas difíceis. Mas o livro trata de coisas simples. A vitória do Cordeiro, a vitória de Cristo e a derrota da serpente. Satanás não tem mais nenhum poder total e pleno nessa terra. Todo o poder já foi tomado pelo herói, pelo Cristo, pelo nosso Salvador. Então, irmãos, nessa noite eu convido vocês a meditarem comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7 e 8. Apocalipse, capítulo 1. Amém? Versículos 7 e 8. Eu vou estar lendo daqui mesmo. E a palavra do Senhor diz assim: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Até então eu não tinha tema. Conversando com a minha esposa, eu estava estudando, o Senhor está me revelando uma mensagem, um diálogo
Está me revelando algumas palavras, mas eu ainda não tenho um tema, não tem. E aí, eu lendo, discorrendo o Apocalipse, o Senhor me chamou a atenção para um trecho de um versículo, que é o seguinte: logo no versículo 8, no final, fala assim: aquele que é, que era e que há de vir. Então, esse versículo, ele pega o Deus como Todo-Poderoso e mostra, olha, Deus ele estava antes de tudo, no meio de tudo e no final de tudo. Amém? Então, irmãos, eu peço a vocês, gentilmente, que vocês, nesse momento, apertem o cinto de vocês, tá? O que eu quero dizer com apertar os cintos? Prestar bem atenção, porque a gente vai viajar juntos no tempo, porque Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Então, nessa pequena mensagem, eu quero trazer que Ele virá, mas eu preciso que você entenda quem Ele é. Porque não adianta eu dizer que Ele está vindo e você ainda não teve a consciência de quem é o Senhor e o que Ele traz consigo. Então eu convido vocês, nesse momento, eu mesmo vou estar lendo aqui no início, para a gente falar sobre aquele que era. Primeiro. A gente primeiro vai falar sobre aquele que era. E tentar aqui, de maneira simples, explicar o porquê que Jesus precisou vir na Terra. Essa pergunta me deixou surpreso, porque assim, algumas pessoas, até mesmo aqui da nossa igreja, se forem questionadas e perguntarem, olha, por que Jesus veio à Terra? Por que Jesus veio até nós? Por que Ele morreu por mim? Sabe, uma vez uma pessoa falou assim para mim, pobrezinho, nem precisava, gente, morrer por mim. Realmente, não precisava, a gente não merece. Mas naquele momento não era pelo merecimento, mas ela era pela ignorância do que iria acontecer, do motivo da vinda do Senhor. Por que se fez necessário o Senhor vir à Terra? Então, eu vou estar lendo aqui uma passagem, lá do início, para falar daquele que era. Em Gênesis 1, do 26, a partir do versículo 26, diz assim, então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea, Ele os criou. Nesses versículos aqui, a gente pega duas coisas interessantes. Porque ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem estava fazendo? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos eles já eram antes de tudo existir. Façamos nós juntos a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus ele já era antes de tudo existir. E o segundo ponto importante aqui nessa palavra é que ele fala assim, que ele entregou ao homem. Olha bem, ele fala assim, e que eles tenham domínio sobre as aves, sobre tudo, sobre o gado, e ele fala assim, sobre toda a terra. Então, quando o Senhor Deus ele criou o homem, ele entregou o que para o homem? O domínio. Homem, Adão, Eva, é teu. Fiz a terra para você dominar. O domínio é todo teu. Ele não falou que é só para dominar os animais, sobre toda a terra. Como vocês já bem devem saber, não foi aquela coisa perfeita, né? O homem e a mulher caíram. Lá em Gênesis 3, nós vamos ver uma desobediência, porque quando Deus cria o homem, Ele dá uma ordem que o homem não poderia fazer. Alguém aqui sabe o que o homem não poderia fazer, o homem e a mulher? Eles poderiam fazer de tudo, eles tinham domínio sobre tudo, era tudo perfeito. Eles eram tão perfeitos que eles tinham a capacidade de decidir as coisas, coisa que nem os anjos têm. Os anjos são subordinados, o homem era livre. Ele é livre. E alguém sabe me dizer o que o homem fez de errado para que tudo acabasse?
Ele comeu alguma coisa, não foi? E aí as coisas desandaram. Parece história da carochinha, irmãos. Mas isso aqui é a Bíblia e é a palavra de Deus e é a verdade. Não entenda isso aqui como uma história da Disney, porque não é. Infelizmente, é o que muitos estão tentando fazer por aí. Existem muitos teólogos liberais e pastores neoliberais que eles estão querendo tratar o Gênesis como um mito. Sabe? Um mito é um conto, não foi uma realidade. E aí eu pergunto para você, se o Gênesis é um mito, por que Jesus veio? Se Gênesis é uma historinha qualquer, por que o Senhor saiu lá do seu trono para ter que vir? Sabe? Então, dando continuidade aqui, por isso que eu pedi para que vocês apertassem os cintos, porque a gente está voltando no Gênesis, para eu poder falar por que ele vem. Então o homem caiu, e quando o homem caiu, o Senhor o lançou fora do jardim do Éden. E ele falou assim, assim que ele expulsou o homem, ele colocou no leste do jardim querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Só que quando Satanás ele derrubou o homem, ele derrubou a mulher, sabe o que ele fez? Ele dividiu para conquistar. Satanás, primeiro ele foi na mulher, isoladamente. Vou nela quando ela estiver sozinha e vulnerável. Então ele foi lá e convenceu Eva de comer daquele fruto, daquela única ordem que eles tinham de não fazer. Satanás foi lá no ouvido deles e fez isso. Mas olha só, eu quero que vocês entendam o seguinte: Satanás ele não fez isso, não foi só para derrubar o homem, não foi só para humilhar o homem, para fazer o homem sofrer. Foi isso aqui, foi olho grande, foi inveja do homem. Sabe por quê? O que eu falei para vocês no início? O que o homem recebeu? O domínio. E sabe o que fala aqui? Sabe o que acontece quando eles são expulsos do jardim? A maldade surge, e quem pega o domínio do mundo é Satanás. Então Satanás ele pega o domínio do mundo. E esse domínio aqui não é controle absoluto, porque quem tem controle absoluto é o Deus Pai Todo-Poderoso. E eu vou te explicar mais um pouco à frente, porque que ele mesmo sendo todo-poderoso, porque que ele não estalou o dedo como um Thanos e resolveu. Porque Deus ele é composto de atributos, gente. Nós não podemos reduzir o Senhor apenas à graça, apenas ao amor. Deus ele é amor, paz, justiça, ira. Ira também. Então Deus ele é um todo. Ele tem a sua totalidade. Então Deus ele não quis burlar. Ele falou assim: homem, você perdeu. Você perdeu o domínio que eu te dei para Satanás. Mas eu te amo tanto, meu filho, seu lerdão, que eu vou ter que descer para pegar da mão dele o que você fez, o que você perdeu. Eu vou ter que descer, eu vou ter que ir lá. Mas sabe por que eu vou negociar com ele? Sabe por que vai ser a minha vida pela tua? Porque eu sou um Deus justo, até com Satanás. Você perdeu para ele, mas eu vou descer, vai ser a minha vida, eu vou morrer, porque Satanás quer um preço pelo domínio, ele quer um preço pela sua vida. Então, Jesus vem e morre e ressuscita, claro. Então esse é aquele que era. E nesse momento, e nos momentos antes de Jesus vir, Satanás ele se alegra. Ele está alegre, porque assim, olha, dominei, está dominado, parece que está tudo dando errado, atrapalhei a criação, diabo não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas, mas ele sabe que Deus é todo poderoso. Então o que acontece? Em Isaías 59, 19, fala que
É uma profecia messiânica, né? Que ela diz assim, no finalzinho dela, que quando o inimigo estava para inundar a humanidade com a sua maldade, o Senhor levantou a sua bandeira, dizendo: o homem não. O mundo jaz do maligno, mas eu vou dar uma oportunidade para os homens. Eu quero reconectar os homens comigo. Eu quero reunir porque eu amo. Então eu desço, eu pago o preço porque eu sou justo. Amém, igreja? Nosso Deus é justo. E aí falamos daquele que era. Lá em Filipenses 2, se eu não me engano, 2, 5. Diz assim, ó, Filipenses 2, 5. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não se teve por usurpação ser igual a Deus. Parece difícil, mas é simples. Mesmo ele sendo Deus, mesmo eu sendo Deus, eu não sou egoísta. E eu vou reduzir ao tamanho de um homem. Vou virar um bonequinho de barro. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhantes aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então o Senhor, em toda a sua grandeza, ele se reduziu ao Jesus homem. Ele se reduziu. Eu vou me nivelar com eles, eu vou me entregar para Satanás, mas como um homem. Como um homem. É a minha vida por todas elas. E agora vamos falar sobre aquele que é. Já que eu falei que Cristo ele veio, vamos falar sobre o Cristo que nós sabemos até então, antes dessa segunda vinda. A palavra de Deus diz lá em Gálatas 4, no versículo 4, que o Senhor, Ele trouxe Jesus, ele fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos. O que isso quer dizer? Existiu, antes de Jesus vir, não foi assim, o homem caiu, por que Jesus não já veio logo antes da Arca de Noé? Não. Existe algo chamado pleno. Plenitude dos tempos. Então, aconteceu um alinhamento político, um alinhamento social, um contexto religioso específico. E o que foi isso? Império Romano, sabe? A popularidade da religião judaica, a influência grega naquele período da história. Então, aquele alinhamento todo fez com que o Senhor viesse à Terra. Ou seja, existe um tempo pleno para a vinda do Senhor. Tu acha que alguém adivinhou aquele tempo? Vários messias fakes, né, vinham naquela época e não eram, e todo mundo conspirava. Então, por isso, eu convido você ao seguinte: pare de conspirar a vinda do Senhor. Olha, a pandemia, hoje mesmo teve um terremoto, hoje mesmo teve... Irmão, só esteja pronto, só fica preparado, aguardando, para ele não te pegar igual um ladrão. Sabe? Então o Senhor, ele tem um tempo pleno para poder vir. Mas existe uma coisa maravilhosa também que aconteceu em Gálatas 4:4, que foi o seguinte: parece bobo, mas o texto fala que Jesus foi nascido de mulher. Nascido de mulher. E o que isso quer me dizer? Eu faço um convite a você. Por onde entrou o pecado? Pelos dois, Adão e Eva, certo? Por onde entrou o pecado no mundo primeiro? Pela mulher que comeu primeiro. Por onde entrou o pecado no mundo? Saiu o Salvador. Saiu o Criador. Jesus poderia ter vindo da terra, poderia ser um novo Adão. Jesus poderia ter vindo divino, feito
Mas Deus falou assim: você vai sair por onde o pecado entrou. Para você ver o nível da justiça de Deus, o nível da atenção do Senhor. E aqui em Romanos 5, fala que, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre os homens, e para a condenação, né? E assim também, pela justiça de um, veio o dom gratuito de todos os homens para a justificação da vida. O que essa passagem quer dizer? Que através de um homem, de um Adão, está todo mundo se lascando. Através de um único homem, Jesus, a gente pode ficar apartado de toda a ira do Senhor. Porque o Senhor, Ele é aquele que é, Ele vem. Então o homem, ele perde o domínio. E Deus, Ele é justo, Ele desce e paga o preço. E o inimigo, ele venceu o primeiro Adão no jardim. Ele foi no jardim, conversou com a mulher, e assim sucessivamente entrou o pecado no mundo. Quando o Senhor, Ele veio à terra, o inimigo também tentou fazer a mesma tática. Ele tentou levar o Senhor para o deserto. Quantos aqui lembram? Eu vou levar Jesus para o deserto, porque assim como eu já consegui derrubar o primeiro Adão, se esse for o segundo, eu derrubo ele também. E aí eu vou atacar direto nas necessidades dele. E aí Jesus no deserto, Adão começa a falar. O diabo começa a falar para Jesus: te ofereço isso, te ofereço aquilo. E o Senhor, não, vapo. Por quê? Ele estava tentando convencer através da palavra aquele que era a palavra. Ele nunca iria conseguir. E Jesus derrotou o diabo na sua própria casa. Porque em alguns escritos que eu já vi, o deserto é conhecido também como casa da serpente. E Jesus, ele foi tentado na própria casa da serpente e venceu o diabo lá no discurso. E não se deixou derrotar. E agora nós estamos falando daquele que é. E Deus, ele veio e resgatou o homem legalmente. Deus, ele veio e pagou o preço, porque o homem já estava condenado. O homem já estava destinado à morte. Morte eterna. Porque a partir do momento que nós fomos desconectados da árvore da vida, nós passamos a morrer. Antes éramos eternos, e agora passamos a morrer. Nós temos um tempo de validade, um tempo de vida. Não é assim? E agora, eu queria falar sobre aquele que há de vir, o que vai voltar. A gente fez essa viagem no tempo, e eu espero que o Senhor possa ter respondido por que Jesus veio, porque todos vacilaram, e Jesus veio e pagou o preço justo. E aquele que voltará, aquele que há de vir, ele virá com 3 propósitos especiais. E o primeiro deles, assim que ele voltará, vai ser de maneira glorificada. Então eu peço já que você faça assim uma desconstrução total da imagem, se é que essa imagem não for a compatível com o nosso Senhor hoje, que você já faça esse desmanche. Por quê? A imagem que a maioria de vocês talvez tenham sobre Jesus é sobre aquele Jesus da paixão de Cristo. Quem lembra? O Jesus sangrando. É ou não é? Pensa em Jesus aí. Jesus é aquele da coroa de espinho. Jesus é aquele que passa na sessão da tarde, né, subindo lá o Monte Caveira, apanhando, sendo escoteado. Irmãos, esse não é o Jesus que vai voltar, não. Está bem longe disso. Está bem longe disso.
E a palavra de Deus diz, só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia básica de como que é o Senhor na atualidade, a palavra de Deus fala assim em Apocalipse, fala assim, ó: e no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho de Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, sabedoria, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo. Essa passagem aqui da chama de fogo, hoje à tarde eu conversando com um amigo meu, né? A gente até trocou uma ideia sobre isso. Mas, irmão, sabe o que eu vi na internet esses dias? Pastor desses modernos que vocês devem conhecer, principalmente os jovens, ele estava assim, falando. Geralmente quando ele fala, está todo mundo chorando na plateia. Aí vocês já vão assimilar mais ou menos quem é. Porque você é menina dos olhos de Deus. Perdão pela voz, mas é assim. Vocês são a menina dos olhos de Deus, vocês são o ponto fraco do Senhor. Irmão, se é o ponto fraco de Deus, irmão. Heresia. Eu estava quase chorando quando eu estava vendo os jovens aqui apresentando, mostrando os hereges, mostrando os mentirosos, porque as palavras deles, as palavras de Satanás, ela é doce, ela vem para poder derrubar o crente. Se você vê uma mensagem aqui na igreja, pode ser nesse púlpito mesmo, que não fale sobre o Senhor Jesus Cristo, foi uma mensagem dele, porque é tudo por Ele, sobre Ele, para Ele são todas as coisas. Só para concluir o raciocínio, ele estava falando que nós somos o ponto fraco do Senhor, que nós somos a menina dos olhos do Pai. Tudo bem, se ele está falando do Salmo que diz que o Senhor nos protege como a menina de seus olhos, tudo bem, é bíblico, mas nós somos o ponto fraco do Senhor? Irmãos, só para ter uma ideia, os olhos eram como uma chama de fogo. Quem vai tocar nos olhos do Senhor? Aonde que olhos como chama de fogo são um ponto fraco? Me fala. Como? Ele é o Todo-Poderoso, irmão. Ele não é aquele sofridinho, o Jesus coitado. O Jesus que está pendurado no madeiro. Não, irmão. Criançada que está aqui, o Senhor é mais forte que o Hulk, que o Batman, Superman, Thanos. Todo mundo misturado. Se o Senhor fizer assim, já era. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Aquele que está sentado no trono. Ele não tem ponto fraco. Ele é todo poder, todo glorificado. E a palavra de Deus fala assim, que os seus pés eram como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz era como o som de muitas águas. A voz do Senhor é como o som de muitas águas. Quando você chega perto de uma cachoeira, quando você chega perto da onde tem aquelas represas grandes, um mar em fúria agitado, batendo, o som de muitas águas. Se eu tentasse falar no mesmo tom que o som de muitas águas, eu ficaria assim. Porque quando o Senhor fala, ninguém fala junto com Ele. Ou Deus fala, ou você fala. Para você ter noção do tamanho da autoridade do Senhor. A voz do Senhor é como o som de muitas águas. Então, cuidado, porque Ele está voltando. Ele é real. Eu não vou perder meu tempo aqui com vocês, falando, e nem perder o tempo de vocês, claro, falando sobre os sinais da vinda, irmãos. Eu preciso falar que o Senhor está vindo? Eu não preciso. O noticiário já fala os sinais. A Bíblia foi escrita há muito tempo.
E tem coisas se cumprindo agora, por aí. Então, é chover no molhado, é retórico se eu ficar aqui falando para vocês os sinais, observem as pestes. Irmão, já está acontecendo, o mundo já está lascado. E sabe qual é o problema do homem? É que o homem, ele mira no progresso. Mira no progresso da humanidade. Agora vai, agora entrou o político certo. Agora entrou o homem, agora entrou, hein? Agora vai dar tudo certo. E as coisas vão, e caem. Ao longo da história da humanidade. A humanidade tenta e cai. Aí vem Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, aí vem isso, aí vem aquilo. Irmãos, nunca chegará o dia da plenitude desse mundo antes que o Senhor volte. A humanidade pode evoluir cientificamente, a humanidade pode evoluir politicamente, mas ela nunca ficará em paz por causa da maldade que existe no coração do homem. É a maldição do Éden, ela existe, ela é real. Não tem como, irmãos, não tem como melhorar o que o Senhor já condenou. O mundo jaz do maligno. Guarda o que tens, para que não roubem a tua coroa. Guarda a tua família, a tua casa, os teus, espalha o evangelho, porque o Senhor está vindo, Ele está voltando. Que Ele não te pegue como um ladrão. Na minha casa Ele não chega lá como um ladrão, porque eu estou esperando. Se o Senhor aparecer lá, eis-me aqui, e eu espero que vocês também. Essa é a expectativa da igreja. E quando eu falo do progresso, a humanidade se frustra, porque ela deposita confiança na melhora daquilo que está condenado. Me prova um período, há mais, assim, pelo menos de 100 anos, em que a humanidade viveu plena, sem maldade, sem morte, sem doença, sem dor. Nunca existiu, nunca vai existir, até que o Senhor venha. Porque o mundo está condenado e vai ser destruído. Amém? O Senhor vem. E Ele voltará glorificado nas nuvens. Seus cabelos como lã. Ele vai vir com os pés queimando tudo. Seus olhos como chama de fogo. E acontece o seguinte, que quando o Senhor vir, eu falei que eram 3 coisas. Ele vai voltar glorificado. Mas Ele também vai voltar trazendo juízo. Juízo. Lembra que Deus é justo? Ele não foi justo com Satanás? Por que Ele não vai ser justo contigo? Tu vai passar batido? Não, justiça, irmão. Pagamento, ajuste de conta. Leão da receita. Leão da tribo de Judá, na verdade. Então, Jesus ele vai trazer juízo. Há quem diz que Ele não vai trazer juízo para os crentes, para os cristãos, porque são redimidos. Mas Paulo fala sobre o tribunal de Cristo. Fala sobre o tribunal de Cristo. Eu até anotei aqui, ó. Paulo fala sobre o tribunal de Cristo lá em 2 Coríntios 5:10. Mas só que esse tribunal é diferente. Eu só quis te assustar mesmo. Porque o tribunal para os escolhidos, para o cristão, ele vai ser diferente. Ele vai ser baseado nas obras, na produtividade. Porque assim como você produz para a sua empresa, para qualquer coisa, assim você tem que produzir para o Senhor, se você é um chamado, um escolhido, se você já faz parte dessa casa. Eu gostaria, não fica com vergonha não, mas eu gostaria de chamar um jovem corajoso aqui na frente. Um jovem. Jovem. Se não vir, eu vou escolher, mas pode vir. Boa. Gostei. Sabia que seria ele. Tiagão. Então, enquanto o Tiago vem, eu vou contar um relato para vocês. Na verdade, é uma pergunta, uma curiosidade que me bateu. Sabendo que o Senhor é justo, sabendo que o Senhor vai julgar a humanidade conforme as suas obras, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui como igreja. E o Tiagão vai me responder A ou B. Ou C. Tá bom? A pergunta é a seguinte. Imagina, vamos pensar aqui, que o Tiago trouxe aqui um convidado nessa noite para o culto, que não é convertido, tá? Que ainda não é cristão, mas vai ser em nome de Jesus. E vamos imaginar que esse convidado do Tiago, ele
aceite Jesus aqui, ele se humilhe, reconheça o Senhor como Salvador nessa noite, e vai ter festa no céu. Amém? A gente está falando de obras, só para lembrar, de juízo. Aí eu pergunto para o Tiago, na verdade, Tiago, quando essa alma que você trouxe, ela se converter aqui na igreja, o mérito da obra vai ser meu, que estou aqui pregando nessa noite, ou vai ser seu porque você convidou? A ou B? Meu ou seu, B? Pode arriscar. O C é o dos dois? Uma opção apenas. Uma opção, se puder. Que seja B. Na real, todas as partes, né? Porque eu tomei a iniciativa de trazer a pessoa para a casa de Deus, e você, conduzido por ele, conseguiu conduzir a palavra para o coração dele. Calma aí, cara, aí tu me quebra, tu tinha que errar, pô. Não, mas assim, Tiagão, ele acertou em cheio, ele falou dos dois. Tiagão, pela tua bravura, pela tua coragem, pela tua obra de ter vindo aqui, um presentão para você, tá? Um livrão para te ajudar, você é um jovem abençoado por Deus. Obrigadão, tá? Deus é bom, irmãos, Deus é bom. E aí, vou trazer a resposta para vocês. A alma veio aqui e se converteu ao Senhor. E aí a gente pensa, poxa, é do pastor que está pregando, porque vai ter recompensa. Não pensa que não vai ter recompensa, que vai ter. Eu estou querendo ter bastante lá no céu, se Deus quiser. E assim, a verdade dessa pergunta, que me intrigou durante um tempo, é que Deus, ele é tão justo, mas tão justo, que o diabo tenta ocultar essa justiça para te cansar na produtividade do reino. Porque no dia que a alma se converteu aqui e que a obra foi gerada, Deus é tão justo que o baixista vai receber o prêmio pela atuação, pelo serviço, os irmãos que estavam no banco intercedendo, o pastor que estava pregando, o Tiago que convidou, a irmãzinha que estava orando pela vida do visitante antes que ele chegasse aqui, a avó dele que orava de joelhos toda noite. O Senhor é justo e bom. Então a recompensa, ela vai muito além do que a gente pensa. E às vezes você está na casa de Deus e você acha que você não está produzindo, o diabo falando no teu ouvido. Porque você está produzindo sim. Você é importante para o corpo sim. Sabe? Quem opera um som lá, às vezes ele pode estar desmotivado, mas aquilo ali é para o Senhor, é para o corpo, o Senhor vai ser glorificado, porque eu vou fazer a melhor equalização possível, para que tudo que for falado aqui chegue suave. Eu vou limpar esse chão aqui da melhor maneira. Entende a profundidade da justiça de Deus? Às vezes a gente limita muito, e aí, com isso, a gente quer procurar lugar de destaque. Sabe? Achando que quem recompensa a gente é o homem, mas não é, irmão. Se o seu serviço é no oculto, se o seu serviço é no backstage, garotada lá do Data Show, ó, vocês vão ser tudo recompensado, filhão. Já está tudo contabilizado lá no céu. Não pensa que você está pobre no céu, não, que vocês estão tão cheios, desde que vocês estejam servindo de coração, coração na obra. Amém? Deus é justo para recompensar a obra. Mas não se engane. Se o Senhor te deu algum tipo de domínio, alguma autoridade, você também será cobrado por isso. Por que eu falo isso? Porque em certa ocasião, olha bem essa passagem. Jesus, ele estava, eu acho que ele ainda estava, ele estava para ser crucificado. E aí ele passou por Pilatos, Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, ele falou assim para Jesus, por que esse povo quer que eu crucifique você? O que você fez de errado? Porque nem o Pilatos entendeu.
O que vocês fizeram de errado? Aí Jesus ficou em silêncio. Mas o silêncio de Jesus ofendeu ao posto de Pilatos. Ofendeu o ego de Pilatos. Porque ele tinha um poder e ele fez uma pergunta e teve silêncio. E aí Pilatos, ele olha para Jesus e fala: olha, por algum acaso você não sabe que eu, Pilatos, tenho autoridade para te crucificar ou para te libertar? Aí sabe o que Jesus responde para Pilatos, irmão? Ele fala assim, ó: nenhuma autoridade te foi dada se não foi vinda do alto. Do alto. Então vocês que exercem cargos de liderança, seja na igreja, seja fora da igreja, entenda, você só está aí por conta da misericórdia do Senhor. Entenda, não é porque você é bom. É pela graça de Deus. Valorize isso. Faça jus a essa ocupação que você tem, porque seremos todos julgados segundo as nossas obras. No Salmo Messiânico, tem um Salmo Messiânico, para a gente fechar, para a gente finalizar a mensagem, que a gente já está falando daquele que vai vir. Tem um Salmo Messiânico que fala assim, que saiu fumaça das narinas do Senhor, né? Então o Senhor, ele montou num querubim e ele saiu rodando pelo universo em cima desse querubim quando Jesus estava sendo açoitado aqui na terra. Sabe? Ele não estava lá tranquilão no seu trono. Foi a única vez que Jesus levantou do trono. Deus Todo-Poderoso levantou do seu trono. Foi quando o filho dele estava sendo humilhado, apanhando, sofrendo por cada um de nós. Nesse momento Deus, ele levantou irado e saiu rodando pelo universo. E o conceito de autoridade é tão grande porque fala que quando o Senhor passa na frente do sol, o sol para de brilhar, porque o sol não se sente digno de brilhar diante do Senhor. Porque toda a glória é dele, apenas dele, para ele. E falando nisso, como o Senhor, ele levantou irado, eu falei que o Senhor vai trazer juízos para os crentes, mas para os não crentes também. O Salmo 2:11, ele fala assim: não desonrem o filho, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende a sua ira. O pai ama o filho, beijem o filho, para que ele não se ire contra você. Beijem o filho, humilhado, que foi maltratado. O meu filho foi maltratado, apanhou, cuspido, xingado, e em silêncio. Ele foi moído. E vocês acham que o Senhor não vai dar uma resposta adequada? Uma resposta à altura, por tamanha maldade que foi feita com seu filho? Não usem a graça de Deus para patrocinar os seus pecados ou as suas maldades, porque Ele é justo. E o pai ama o filho. Beijem os pés do meu filho, se humilhem, porque ele há de vir. Ele há de vir. E ele virá buscar a sua igreja. A graça vai proteger os redimidos, mas vai vir irado. O Senhor está irado com a humanidade, pela maldade que a humanidade comete e não se arrepende. Com toda essa destruição, Deus não está no seu trono de braços cruzados. Deus não é injusto.
Vocês veem muita injustiça acontecendo nos dias atuais. Infelizmente, uma princesa foi violentada. E a discussão entre os gospels e os não gospels era sobre aborto, ou não, sim ou não, e a alma sofrendo, e o Senhor irado no seu trono, vai se levantar e vai vir, e vai destruir aqueles que não creem, aqueles que fizeram maldade. Confie na justiça daquele que pode todas as coisas. Irmãos, me perdoem, mas nem todas as palavras que estão nesse livro são para te fazer massagem. Nem toda a verdade que está nesse livro é para nos trazer um refrigério, mas é para nos gerar nova consciência, mentalidade, transformação. Às vezes estamos muito ocupados, com a mente muito ocupada no que vamos fazer, no que vamos comprar, no que vamos pagar, no que vamos entrar em dívida de novo, e vamos pagar, e vamos conquistar, e morrer, esquecendo que o Senhor vem, irado. O Senhor está no seu trono. E o Deus que vem, eu gostaria já de convidar o Ministério dos Jovens, que vão estar entoando um louvor aqui na frente, para se posicionar, se preparar, fica à vontade. Mas em Apocalipse, no capítulo 4 e no capítulo 5, diz assim, o capítulo 4, só para resumir para vocês entenderem, esqueça a movimentação da juventude, deixa eles andarem à vontade, aperta o cinto aqui comigo, irmão, porque esse é o final que vai trazer toda a conclusão, senão acaba que você não vai entender a conclusão, porque ele é aquele que era, que é e que há de vir. Irmãos, no capítulo 4 de Apocalipse, João, quando está tendo a visão, ele relata que uma porta no céu se abre, e João começa a ver algumas coisas. Que coisas são essas que João vê? João fala que vê um trono. E nesse trono está assentado o Todo-Poderoso, o Deus, o Pai. Em Apocalipse 4 fala que lá está um trono. Irmãos, estejam aqui comigo, por favor. E nesse trono tinham 24 tronos pequenos, que eram dos 24 anciões. Isso não é história da Disney, isso não é carochinha, isso é Bíblia, isso é realidade, isso foi uma visão de um apóstolo. Tinham 24 tronos, e tinham 4 seres viventes na frente daqueles tronos, glorificando aquele que era o Deus Pai. E também haviam anjos, e muitos anjos, naquele trono. E o Senhor, ele tinha um arco-íris sobre a sua cabeça, e trovejava e relampeava em cima daquele trono, e saía vozes, para você ter a dimensão do Deus Pai sentado num trono todo poderoso. E era assim que estava no capítulo 4. Se você parar para imaginar, nesse momento do capítulo 4, o Senhor Jesus não está lá, Ele está aqui. No capítulo 4 de Apocalipse, na visão de João, o trono está lá e há relâmpagos e trovões, porque Deus, o Todo-Poderoso, está irado, porque o Filho dele teve que descer, porque o homem vacilou. E ele, por ser todo amor, não, pai, eu vou lá resgatar, e o pai fica irado, porque ninguém quer que o seu filho morra. E essa é a visão do capítulo 4. E no capítulo 5, diz que o trono está lá. E diz também que os seres viventes estão lá no mesmo lugar. E ainda há os 24 tronos, com os 24 anciões, está todo mundo lá.
E há milhares de anjos e milhares no céu. Apocalipse 5, para você ler em casa e você lembrar da mensagem. E a palavra de Deus diz que quando João estava observando um anjo muito forte, ele dá essa ênfase, um anjo muito forte, subiu no trono daquele que estava lá em cima, irado, e disse: quem é digno de tirar o livro da mão do Todo-Poderoso? O Todo-Poderoso, no capítulo 5, estava com um livro. Mudei de mão, porque fala que era em sua destra. O Todo-Poderoso estava com um livro nas mãos, na sua destra. E o anjo bradava: quem é digno de tomar o livro? Esse livro era a escritura do mundo, porque o Senhor, apesar de ter perdido o domínio para Satanás, Ele ainda é o dono. Quem é o digno? Quem é digno de tomar o livro? E João começa a chorar. E João cai em desespero, porque não se achou ninguém digno no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém era digno de tomar o livro da mão do Todo-Poderoso. E João chorava. João entrava em crise, porque ele estava vendo aquilo tudo. E ninguém é digno. O homem nunca mais vai voltar a ser. Nunca mais vai estar ali no céu. E quando João chorava, um ancião, um dos anciões, falou assim: João, para de chorar. Vem aí o leão da tribo de Judá. Vem aí o leão da tribo de Judá, que é digno de tomar a escritura, o domínio. E quando ele aparece, e quando o cordeiro aparece no meio do trono, quando o leão aparece, ele aparece como um cordeiro, como morto. Mas ele era o leão. Por que apareceu um cordeiro? Porque eram as marcas. Cristo veio, foi moído e tomou o livro e falou: Pai, cumpri a missão, agora eu tenho o domínio. Agora os meus filhos poderão ser resgatados, porque eu os amo. Eu consegui. E aquele que crer nessas revelações estará aqui conosco no céu. E vocês sabem o que aconteceu quando Jesus tomou o livro? Os 4 seres viventes que adoravam aquele que estava no trono se viraram para adorar o Cordeiro. E os 24 anciões se viraram para adorar o Cordeiro. E os anjos adoravam ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E nesse momento Jesus está sendo glorificado no céu. E a mesma passagem também fala que toda criatura na terra se dobrou diante do Senhor. Se dobrou. E toda língua confessou que Jesus Cristo é o Senhor eterno, digno de todo poder, de toda honra, de toda glória, irmão. Jesus não é um coitadinho, irmão. Jesus não é um pobre coitado que precisa da tua ajuda aqui na igreja, não, irmão. Jesus não precisa de você, é você que precisa. Mas você precisa entender a importância, a dimensão. Analise, o mundo está em derradeira derrota, profundidade de trevas. O mundo vai explodir daqui a pouco, não sei. Mas há esperança em Deus. Há esperança para aqueles que se arrependem
e se dobram diante do Senhor. No finalzinho, os 24 anciões, eles não só adoraram, como relata que eles se ajoelharam, tiraram suas coroas e lançaram aos pés de Jesus, para que assim possamos ter noção da autoridade que está para voltar, para que assim a gente possa entender quem é que está voltando. Não é o ursinho Puff que está voltando, sabe? Não é aquela coisa macia. É um Deus glorificado, transformado, que foi moído, mas hoje Ele é um leão vivo e quer te ajudar. O período da graça é agora. O período do arrependimento é agora. O período de abandonar o pecado é agora. O período de viver em santidade é agora. O período de adorar o Senhor aqui na casa dele é agora. O período de buscar a transformação para a sua vida é agora. De se preocupar com a sua família é agora. Porque eu estou falando de vida eterna, mas também existe o sofrimento eterno, irmão. Guarde essas palavras no seu coração. Jesus está voltando. E eu não estou falando de sinais, não estou falando de sintomas, porque isso vocês já estão vendo. Mas Ele vem, e Ele vem, e Ele vem. E se Deus quiser, essa igreja linda e maravilhosa que está aqui nessa noite, estaremos todos lá rendendo louvor àquele que é, àquele que era e àquele que há de vir. Querido, se coloque de pé no seu lugar. Gostaria de convidar o pastor Cláudio aqui na frente. Irmãos, aproveitando que vocês estão de pé, eu não quero forçar a barra. Eu não quero forçar a barra aqui para mim não, irmão. Eu não quero um aplauso seu. Eu não quero um tapinha nas costas. Eu não quero um elogio. Eu não quero nada disso, porque eu sei que Deus é justo e é Ele quem contempla o meu coração e o teu coração. Sabe o que eu quero de você? Consciência de que o Rei está voltando. E agora que você sabe que Jesus é glorificado, aplauda o Senhor nessa noite, porque Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Amém e amém.